Olá, Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo, mais uma mensagem, mais uma matéria, que tem sido assim, graças a Deus, uma ajuda para muitas pessoas, para muitos irmãos, e que Deus tem nos recompensado muito. Vocês estão vendo aí, alguns ruídos, alguns batidos, porque nossa câmera, ela grava o som externo. Então, alguns batidos aí, algumas coisas, alguns ruídos fora, isso vocês não preocupam não. Isso é porque o nosso canal ainda está começando, nós ainda estamos providenciando muitas coisas ainda. Ainda nós não terminamos ainda nosso estúdio, as coisas que precisa aqui no Tabernáculo fazer ainda, fazer estúdio, para nós fazermos podcast e outras coisas mais, mas vai aos poucos, Aos poucos a gente vai fazendo, Para você que não é ainda inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, mensagem fundamental. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho aí, você vai estar recebendo as notificações das quais nós estaremos aqui sempre trazendo novos assuntos, novas matérias, novos estúdios, novas palestras, para que assim você possa ser ajudado, beneficiado, assim como eu, nosso povo, nossa igreja, tem sido assim abençoado. Que Deus possa abençoar você e sua família. Muito bem, eu sou o pastor Vanderlei Bonfim Costa e estou aqui na igreja, no Tabernáculo A Voz de Deus, em Sarzedo, que fica na rua Nicolina Rodrigues Coutinho, no número 84, e fica no bairro Serra Azul, aqui em Sarzedo, na cidade metropolitana da Grande Belo Horizonte. Os nossos cultos aqui são todas as quintas, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Você que mora na região é nosso convidado especial, assim também como no outro endereço, na outra cidade também metropolitana, Ibirité. O tabernáculo fica na rua Senador Queiroz, número 355, no bairro Jardim das Rosas, com os cultos aos sábados, às 19 horas. Também aí tem na descrição do nosso vídeo, do nosso canal, Mensagem Fundamental, tem aí a nossa chave Pix para aqueles que desejam fazer a sua doação, a sua colaboração. Que Deus possa abençoar você e sua família no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus lhe dê graça, Deus lhe dê força para mais um vídeo nós iniciamos aqui nesta tarde, Hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Muito bem. O que o profeta irmão Brana quis dizer quando se referia à expressão pastores maricas? Nós vamos refletir sobre esta expressão usada pelo irmão Brana diversas vezes em determinados sermões, nas quais ele expressava esta palavra, esta frase, pastores maricas. Certa vez, alguém me perguntou: Pastor Vanderlei, a verdadeira noiva deste último dia se apostataria ou cairia da graça? Bom, eu disse, não exatamente, mas eu creio que a igreja que está infiltrada nela, sim, a igreja. Pois nem todos que saíram do mundo religioso são oficialmente noiva. Nem todos que saíram do mundo religioso são exatamente noiva. E assim levam o crédito como igreja por ter crido no profeta e anda caminhando junto com os eleitos,
que são, na verdade, a noiva. Então, vejamos bem por um outro lado. Israel no Egito é povo. Israel saindo do Egito é igreja. Um êxodo foi feito, uma saída. Então, o povo saindo se torna a igreja. Aqueles que entram em Canaã, de acordo com a promessa, aqueles é a noiva. Então, nós também temos o mesmo quadro. Quando o povo de Deus estava lá dentro do sistema denominacional, os eleitos estavam lá, era chamado de povo. Mas quando somos chamados a sair de lá, ouvindo a trombeta do Evangelho, o grito, o alarido, então nós nos tornamos igreja. Ali nós somos justificados, caminhando mais um pouco nessa jornada, nós ficamos limpos, nos tornamos santificados. Mas o que identifica esse povo que saiu e que caminhou, o que identifica ele como sendo noiva, é entrando na terra da promessa, é sendo eleitos, selados na terra da promessa. Esse sim é a noiva. O povo não pode chegar a apostatar se primeiro não começar do púlpito. Pois assim como a justiça da pregação ou fé começa do púlpito, a injustiça e degradação também começa nos próprios púlpitos. Assim como o profeta se referia a eles como púlpitos enfraquecidos. Ou seja, em outras palavras, não podemos ter um povo fraco, uma igreja fraca, se o púlpito também não é fraco. Aí nós temos outra expressão do profeta falando da posição da igreja nesses últimos dias, pelo fato dos púlpitos estarem fracassados ou enfraquecidos. Então, vejam bem, recentemente, um irmão relatou com grande tristeza e aflição o que ocorre em certas regiões com determinados ministros. Ele disse que num culto não muito no passado, o ministro da congregação disse que não era mais necessário falar ou pregar em cima do púlpito certas coisas, pois o povo seria convencido somente pelo Espírito Santo. Até aí tudo bem. Mas onde está o erro? Agora, dizer que não precisa mais pregar certos assuntos, nos quais foram esses: cabelo sobre cabelo cortado, saias coladas, saias rachadas, maquiagem, futebol, televisão, novelas, namoro entre os jovens indecentemente, e etc. Por um instante eu pensei que essa afirmação vinha de um pregador ou pastor denominacional, porém não era. Para minha decepção, era de gente do próprio ministério, da qual julga ser o ministro que prega essa mensagem. Agora, infelizmente, um pastor, quando tem essa afirmação na sua igreja, ou seja, em qualquer lugar, dizendo, isso sou eu falando, dizendo que não é necessário tocar certos assuntos mais na igreja, como se estivesse dizendo que não é para espantar o povo, para não poder escandalizar o povo, eu vou dizer com toda certeza, para mim esse pastor está caído. Para mim, esse ministro está caído da graça. Ministro que não toca mais, fala mais sobre o pecado,
que não toca mais em televisão, que não toca mais em assuntos sobre casamento e divórcio, namoro imundo e outras coisas mais, ministros que acham que isso são pontos irrelevantes na sua pregação e na sua ministração. Para mim, esse ministério, esse pastor está caído da graça. Pastor na mensagem que deixa de pregar a mensagem e ser um eco, porque nós somos ecos, fazemos um eco, nós somos repetidores. Pastores que deixam de pregar a mensagem e ser um eco, a mensagem do profeta deve sair imediatamente do púlpito, pois ele se torna um marica. Foi isso que o profeta quis dizer, um marica, né? E um marica, nesse sentido, lá nos Estados Unidos, era como se fosse um efeminado, um homem que não merece vestir suas calças, um homem que não merece estar com o bigode acima, vamos dizer assim. Na expressão do profeta, vamos ver o que ele dizia. Casamento e divórcio 84. E um pastor que permite à sua igreja ir adiante com tais coisas como estas, sem atacar isto do púlpito, ele é um marica. Parágrafo 84, casamento e divórcio. O que precisamos é de homens, não com luvas de borrachas, mas com o poder e demonstração do Espírito Santo, com a palavra. Se a Bíblia diz que é um erro isso, um erro aquilo, vamos manter isso do jeito que foi escrito e do jeito que foi ensinado. Na mensagem, o caminho de volta, parágrafo 86, o irmão Branham diz: estes sinais seguirão aqueles que creem. As obras que eu faço, vós também as fareis. Cristo em vós, a esperança da glória. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Se aquela mesma mente estiver ali com o mesmo poder que ali está, você fará as mesmas obras que ele fez. Mas se você tira todo o veneno disso e tudo te fere, alguém diz: eu tenho medo de dizer, eu tenho medo de aplicar, eu tenho receio de falar, não sei como o povo vai reagir. O profeta diz: maricas, Deus quer homens. Eu não gosto de dizer isso, mas é necessário dizer. Na mensagem, por quê? Parágrafo 119. Este é o problema com muitas de nossas conferências, de nossas reuniões, de nossas confraternizações, de nossos encontros ministeriais, de nossas festas nas igrejas. Este é o problema com nossas reuniões de acampamento, muitas delas hoje, e nossas conferências. O que conseguimos? Um punhado de pregadores maricas que deveriam, ora, isso é uma desgraça. Eu fico observando assim determinados encontros, em determinadas festas, como que certos assuntos não são falados, não são pregados, ou seja, determinados encontros, determinados pastores que são selecionados para pregar, sabe, parece que ele quer ir a favor do protocolo, não quer quebra de protocolo, tem que tomar versículos bonitos e belos e tomar mensagens que tocam nas pessoas no sentido de trazer-lhes emoção e atitudes e outras coisas mais. Não querem trazer sermões e mensagens que podem tratá-los de uma maneira diferente, mas trazem mensagens para fazer um oba-oba, um trem da alegria, um balão mágico dentro da igreja, e assim se saírem bem depois do culto, dizer que culto maravilhoso e maravilhoso foi, e tal, e tal, e tal. Ai, misericórdia. Não. Eu estava falando ontem, foi aqui na igreja mesmo, no culto de ontem, aqui no tabernáculo, né? Se for para mim pregar numa igreja, convidado para mim na igreja, e teve uma vez que um pastor falou isso:
Teve uma vez que o ministro falou isso, né? Me convidou para pregar numa igreja, na mensagem, e depois falou assim, ele chegou num canto de mim e falou, se o senhor puder, não entre em determinados assuntos, não fala sobre profeta, não fala sobre isso e isso, porque tem muitos visitantes, não vai entender. Eu fiquei olhando para ele assim, eu olhei para ele de cima e embaixo, que vergonha desse ministro. Se ele fala para mim isso no telefone, antes de estar presente aqui na igreja, se ele fala para mim isso no telefone, uma mensagem de zap ou alguma coisa assim, eu não teria vindo, não teria ido. É uma vergonha. Então, na mensagem Deus ser mal entendido, parágrafo 65, diz o seguinte: esta mesma pessoa tinha na sua igreja uma senhora que usava cabelos longos e vestidos compridos, e tinha um temperamento suficiente para brigar com uma serra circular. Isso tem bastante. E ela era tão vil o quanto podia ser. Agora, cabelos longos e saias compridas não te levam para o céu. Não, Senhor. É o Espírito que está em você que te leva ao céu. Mas, se voe, então voe como um cristão. O profeta aqui não está dizendo aqui que você não deve usar isso e que isso é irrelevante, tá? Não pegue isso por outro lado, porque se você deixar um espírito entrar dentro de você, você pega isso aqui, transforma isso em outra coisa e você vai ver que vai ter uma mensagenzinha do diabo no seu ouvido, dizendo, não tem problema usar isso então, né? Então, o profeta disse no parágrafo 66, então você deve lembrar que muitas vezes os pastores não mencionam essas coisas em cima do púlpito e as pessoas automaticamente seguem em frente. Olha, irmão, tem pastores aí deixando a desejar nas suas próprias igrejas, namoros escandalosos, certos tipos de namoro, certos tipos de chocarrice, certos tipos de vestimentas. Tem ministro que não está preocupado com essas coisas na sua igreja. Ele não está se preocupando com que a sua igreja se pareça ou tenha algum tipo de aparência. Ele quer saber de números, quer saber de pessoas, a quantidade de pessoas. Isso sim é relevante para ele. Dízimos, ofertas, dinheiro. É uma vergonha. Então observe que ele disse, mas o pastor deve realmente remover aquilo. Através do quê? De uma punição? Não, nós não somos denominação. Remover isso através da palavra, da mensagem cortante, advertência, exortando em tempo e fora de tempo, não deixando de redarguir. Meus irmãos e amigos, podem me criticar o quanto quiserem. Já estou acostumado. Mas pastores que têm sua igreja toda misturada, costurada, juventude, tudo mais, e comportamento, e o pastor vem com essa conversinha de que não entra em certos assuntos na igreja, pois espera que o Espírito Santo é que faça a correção. O Espírito Santo faça a correção por você, por intermédio do seu ministério. Ora, a conversão é o Espírito Santo que faz, na verdade, mas a correção vem do trono de julgamento, que começa em cima do púlpito. E quem faz isso? O ministro. Pois a pregação vindo com a exortação e correção converterá pelo Espírito exatamente quem estiver na linha de predestinação para ser um filho. Os demais, se não aceitaram, serão bastardos e perdem o direito à herança. Tem muito ministro mimimi, delicado, modesto, educado, passional, parcial, em cima dos púlpitos, com a tendência de leveza ao liberalismo, ao conformismo, e assim, dessa maneira, se ajuntam montões de pessoas em volta de tais ministérios, com tais atitudes no qual desejam o povo. O povo gosta disso. A maioria do povo gosta disso. A maioria. Outro dia recebi uma informação de que alguns irmãos estavam um pouco famintos da palavra
disseram que não poderiam vir congregar no meu ministério pelo fato de ser muito da linha de admoestação, de admoestação e exortação. Eu disse, simplesmente eu prego para os eleitos. Apenas disse isso. Então, o ministro que fica escolhendo literatura para pregar, se desviam de assuntos, fazem curvas em suas mensagens para não atingir Beltrano, para não atingir Ciclano, ou aquela grande família na igreja, ou que podem passar em suas cabecinhas de plumas que tais pessoas o abandonem e procurem outro pastor, outro ministério, preocupados com isso. Ministros que não ensinam ou corrigem sobre namoro na igreja, que não mencionam televisão, roupas, vestes, filmes, cinemas, redes sociais, moderação, casamento de voz, cabelo, pintura. Mas você diz, mas na mensagem? Claro, está cheio disso. Pastor, não acredito. Acontece isso na mensagem? Sim, acontece. Tem medo que te expulsem? Tem medo que tire o seu salário e perca seus dízimos? Tem medo que seu nome e influência seja negativa? Tem medo de que os frios e formais pensem que você está sendo um pouquinho parecido com um pássaro raro? Ministros que não têm essa tendência de se comprometer só com a palavra da hora, como diz o profeta, é um marica. É um marica, né? Vejam bem. Então nós podemos ver aqui, na mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Parágrafo 114. É por causa dos púlpitos fracos sob os quais eles estão se assentando. Exatamente. Os púlpitos fracos que não dizem a verdade, eles comprometem isto. Está vendo? Então nós estamos vendo hoje em dia uma mistura muito grande, uma formalidade muito grande, uma frieza muito grande, verdadeiros tocadores de manivelas. Aí o poder de Deus é minado, o poder de Deus é extinguido, nós não vemos as manifestações do Espírito Santo, não vemos a palavra sendo vindicada em nosso meio, e assim por diante, porque a igreja está tão fria e formal, tão adentrada às coisas do mundo, perdendo-se nas coisas, não tendo mais interesse em santificar, em orar, em ler a Bíblia, em jejuar, em fazer vigílias, e se render completamente às coisas de Deus, e se afastar das coisas do mundo. Aí nós temos uma igreja aí, mecanicamente falando, tudo bem ajustadinho, mecanicamente tudo bem, aquela coisa toda, mas a dinâmica fica devendo, a dinâmica fica para trás. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós, ministros e pastores, que não possamos e não precisamos ter que nos compromissar, ou ter que estar comprometido com as pessoas, intermetido com elas, mas comprometidos com a causa, comprometidos com a palavra de Deus, para apresentar uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, uma igreja poderosa, uma igreja que seja saudável dentro do âmbito cristão, que nós possamos dizer sim, sim, não, não, que a palavra que corta é aquela que tira o pecado e abomina essas coisas do mundo, que nós possamos ser fiéis à causa, pelaquilo que nós fomos chamados a fazer e a pregar e a trazer essa mensagem pura para as pessoas, para que possamos, através do Ministério Quíntuplo, fazer o aperfeiçoamento desse povo para chegar até aquele dia. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e irmãs, a todos vocês que nos acompanharam neste vídeo, neste tema, nesta abordagem, nesta matéria. Vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscrevam em nosso canal. Mensagem fundamental. Receba os vídeos, compartilhe esses vídeos, faça com que outras pessoas também entre em nosso canal, se inscreva. Aí no nosso canal, mensagem fundamental, está na descrição do canal,
temos aí a nossa chave Pix para aqueles que desejam assim fazer assim a sua doação, a sua ajuda. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, nossa próxima matéria, se assim Deus permitir, no nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe.